Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. 16ª roda de conversa da Frente Stamira de CAPES. São 16 semanas ininterruptas que a gente faz esse nosso encontro de acolhimento e de compartilhamento com trabalhadores, usuários e familiares dos CAPES do Estado do Rio de Janeiro e da Rede de Atenção Psicossocial e de outros serviços e demais interessados. Hoje o nosso tema é extremamente interessante e importante, porque a Frente Stamira se chama justamente Frente Stamira de CAPES, Resistência e Invenção. E nós vamos hoje apresentar a experiência do Centro de Convivência Virtual, um projeto aqui que está sendo coordenado pela Nelly Almeida e outros colegas e usuários que vão se apresentar aqui. E esse centro de acolhimento virtual ele corresponde a uma invenção para poder enfrentar esse problema do isolamento social causado pela pandemia. E é um isolamento social que nós recomendamos porque é a forma de evitar a propagação dessa terrível pandemia que já causou a morte de mais de 88 mil pessoas aqui no Brasil, né? Então, é muito importante que sejam constituídos essas inovações, essas invenções, para poder lidar com esse momento difícil do isolamento social. Uma outra coisa que eu queria comentar sobre centros de convivência. O centro de convivência, na rede de atenção psicossocial, ele ainda é uma experiência muito pouco consolidada, né? Na verdade, ele ainda nem foi propriamente formalizado na rede de atenção psicossocial. Mas ele é um dispositivo muito importante. Então, é muito significativo que a gente possa aqui falar dessa inovação, falar de centro de convivência e compartilhar a experiência dos colegas que vão trazer aqui para nós essa invenção que é lidar com centros de convivência por via remota, através dessa proximidade que é dada pelas redes e pela internet. Então, bem-vindos a todos, acho que será muito, muito interessante. Será gravado, como tem sido, e depois ficará disponível no YouTube para vocês poderem divulgar para todas as pessoas interessadas. Vou devolver, então, para o Leandro, que vai fazer a condução da nossa roda de conversa. Leandro, com a palavra. Obrigado, Pedro. A gente já tem algumas pessoas pré-inscritas que, né, vão apresentar para a gente o Centro de Convivência Virtual, como tem funcionado, a proposta, etc. Queria que a gente pudesse fazer um combinado para a gente tentar aí falar em torno de 3 a 5 minutos, então eu vou coordenando o tempo, porque senão não dá tempo de todo mundo falar. E aí eu vou avisando para que a gente possa ser o mais sintético possível na apresentação e dar tempo para as perguntas, para os comentários, que eu acho que vai ser a parte mais importante, assim, no sentido, né, dessa roda de conversa da palavra circular. Então eu vou passar a palavra para Nelly Almeida, que vai fazer um pouco da contextualização da iniciativa, do Centro Virtual, etc. Nelly. Em primeiro lugar, agradecer o convite à Frente Stamira de CAPES, Resistência e Invenção, dizer que é uma felicidade poder estar retornando aqui com vocês, né, nessa conversa sempre muito agradável e muito produtiva. Então, é um momento também de muita alegria. Esse momento da contextualização, eu vou dividir com o Bernardo e a Patrícia. Então, a gente vai se organizar aqui no nosso tempo para fazer essa parte inicial de uma contextualização histórica, né, desse movimento de centros de convivência no estado do Rio de Janeiro. Então, minha missão é um pouco essa, assim, trazer um pouco dessa história, dessa origem, desse movimento no estado do Rio de Janeiro. Então, para começar, eu queria fazer uma referência a um dispositivo muito importante de política
políticas públicas indutoras de um conjunto de ações, de intervenções voltadas para o campo público, né? Por que eu estou fazendo essa referência às políticas indutoras? Porque esse movimento de criação, de agregação, de potencialização dos centros de convivência do Rio de Janeiro, na verdade, é fruto de uma política pública ou de várias políticas públicas, né? Ou de vários mecanismos de indução de políticas públicas. Eu vou me referir mais especificamente ao que deu origem a esse movimento no Rio de Janeiro, o movimento dos centros de convivência do Rio de Janeiro, para a gente poder ter um pouco dessa historicidade desse movimento. Então, todos sabem que de 2003 a 2016, houve no Brasil, no âmbito do governo federal, uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, SENAS. A SENAS, durante esse período, 2003-2016, que envolve, né, os dois períodos do governo do governo Lula, e um período, né, um mandato mais ou menos do governo Dilma, a SENAS construiu uma política muito forte, muito sólida, para incentivar o campo da economia solidária no Brasil, né? Uma dessas linhas, que foi muito importante, foi um estreitamento de laços de trabalho com a Agência Nacional de Fomento à Pesquisa, Extensão e Ensino, CNPq. Então, esse estreitamento com o CNPq permitiu que o CNPq e a SENAS, na época vinculada ao Ministério do Trabalho e do Emprego, pudesse desenvolver políticas de apoio à economia solidária, mais especificamente políticas de apoio às incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Então, em 2013, foi feito o primeiro edital do CNPq para apoio à implantação de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, que são programas de extensão ligados às universidades, que o principal objetivo desses programas é incentivar os núcleos de empreendimentos solidários. E a saúde mental, no Brasil inteiro, tem um trabalho, tem uma ação muito significativa com vários empreendimentos solidários. Tem um destaque no campo da economia solidária para o campo da saúde mental. Pois bem, foi possível, então, em 2013 e 2014, participar do primeiro edital do CNPq em apoio às incubadoras tecnológicas. E, com isso, a gente conseguiu, pelo IFRJ, Campus Realengo, que é o lugar onde eu trabalho, a gente conseguiu implantar uma ETCP. Para vocês terem uma ideia, em 2014, havia duas ETCPs no estado do Rio de Janeiro, a da COPA, o FRJ, e a de Campos. Ligado, se eu não me engano, ligado à universidade estadual, não tenho bem certeza qual a Universidade de Campos, mas duas incubadoras no estado do Rio de Janeiro. Em 2014, 2015, esse fomento do CNPq permitiu que esse número fosse para 6 incubadoras. Então, hoje, no estado do Rio de Janeiro, a gente conta com 6 ITCPs que trabalham nessa linha da economia solidária, e o EPRJ é uma dessas incubadoras, né? Com essa implantação da ITCP, foi possível a gente fazer esse guia, não sei se todos conseguem ver, se todos conhecem, que é um guia chamado Dá para Fazer, que é um guia prático de economia. Desenho lindo, maravilhoso do Sâmia, cooperativas, arte e cultura. Esse guia, ele foi um instrumento fundamental para reunir um grupo de pessoas muito queridas, né? Isso em 2017, final de 2017, que a Patrícia, né? A Maria Emília que atualmente ele é vinculado ao Multisam, está no mestrado do Multisam, a Ângela Figueiredo, que está também, né, nesse campo aí de reflexão da atenção psicossocial numa perspectiva, né, de valorização do pensamento e da ação dos usuários. Então, foi muito importante a Ângela se juntar. E a Carolina, que é de Campinas, que é da Experiência do Norte. Enfim, criamos esse grupo
nos juntamos a uma designer fabulosa que vocês vão conhecer, que é a Isabel, que vai estar aqui com a gente também, e a gente conseguiu construir, sistematizar, na verdade, uma série de ideias e uma direção de trabalho que foi esse guia. Então, esse guia nos conectou. Ele não foi apenas uma ferramenta, foi um instrumento de junção de sonhos e vontades. A gente fez em maio de 2018 o lançamento desse guia no primeiro encontro estadual de centros de convivência, foi um momento muito importante de maio de 2018, que a gente reuniu na mesma mesa os centros de convivência que estão presentes aqui hoje também, né? Os centros de convivência do Estado do Rio de Janeiro, e instituímos, nesse maio de 2018, o Fórum Permanente de Centros de Convivência. O Fórum Permanente de Centros de Convivência foi um dispositivo muito, muito, muito importante. A gente estava caminhando para o 9º ou 10º encontro do Fórum, fóruns itinerantes, percorremos o Estado do Rio de Janeiro inteiro, fomos a Carmo, estava me lembrando disso hoje, um trabalho muito bacana que foi o Fórum de Carmo, porque fomos recebidos por uma equipe maravilhosa, que também está aqui, mas fomos também recebidos pelo prefeito da cidade, foi uma honraria, foi uma coisa muito linda. E, com isso, então, com o dispositivo do Fórum, ao longo de 2018 e 2019, a gente conseguiu agregar outros coletivos de convivência, surgindo outros parceiros, né? O próprio FRJ foi aderindo, o coletivo Convivências, que também está aqui da UFRJ, o coletivo, não sei se chama bem coletivo, é o PROJAD, né? Conexão e Redução de Danos, da UFRJ, também da Praia Vermelha. Então, esse fórum foi fundamental para a gente reunir esses grupos. A gente conseguiu também, ao final de 2019, ao final de 2018 já, a gente conseguiu estabelecer uma conexão com uma frente parlamentar do Estado do Rio de Janeiro, e existe, então, conseguimos propor, elaborar muito trabalho coletivo, muita gente trabalhando mesmo. A gente aprovar um projeto de lei, 3.456, que é um projeto de lei que regula os centros de convivência, então não sei se todos sabem, mas hoje o Estado do Rio de Janeiro tem esse projeto de lei que regulamenta os centros de convivência no Estado do Rio de Janeiro, 3.456. Quem propôs foi o Flávio Serafini e depois o MINC. E, por conta da pandemia, estava quase para ser aprovado nos trâmites finais e a pandemia suspendeu. Eu termino por aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Bernardo Ferreira. Eu sou usuário do CAPS Neuza Santos Souza. E pegando um pouco, assim, aproveitando um pouco da fala da Nelly, assim, eu tive a ideia, né, originalmente, de criar um meio de levar convívio, né, para os usuários que estavam em isolamento, e essa ideia ela só foi possível, né, sair de uma ideia se concretizar por conta da existência desse fórum, né, dos centros de convivência. E a ideia ela surgiu de uma percepção, assim, de como o isolamento estava afetando o tratamento, né, cada colega meu, né, que faz tratamento nos CAPs, e por entender também a importância desses espaços de convívio, né, dessas redes de afeto, tanto para o meu tratamento em si, como desses meus colegas, isso gerou uma certa inquietação. A gente já estava em final de abril, começo de maio, e eu queria, de alguma forma, levar essas atividades, né, de convívio, de troca, para esses outros usuários, só que eu não sabia como, não tinha muita ideia de como fazer. E aí, nesse momento, eu falo com a Nelly e a gente começa a se mobilizar, eu consigo entrar em contato com a Paty, e aí, a partir daí, começa um movimento coletivo, né, onde o Fórum de Centro de Convivência abraça o projeto, a gente constrói ele juntos, e conseguimos aí, através de uma edital da Fiocruz, que a Paty vai poder falar melhor, inscrever o projeto, né, que felizmente tanto a Nelly quanto a Paty puderam ajudar nessa escrita, e nós tivemos a alegria de ter esse projeto aprovado pela Fiocruz no dia 18 de maio. E daí continuamos essa construção, outras pessoas foram chegando, outros parceiros,
E está sendo uma proposta bem bacana, assim, são atividades pensadas, como a parte sempre fala, para tocar o coração de quem as recebe. Então, a gente tá sendo um esforço muito grande dos centros de convivência, né, para adequar algo que era oferecido presencialmente e para um público específico, que agora vai estar disponível para muito mais pessoas, né, a internet, ela possibilita isso, e num formato que seja interativo e acessível para todos, né, então a gente está tendo esse cuidado, e para mim é uma alegria muito grande ter começado, né, essa iniciativa, esse movimento, e que só foi possível graças a esse apoio, né, da Nelly, que está aqui, da galera que acreditou e que continua aí dedicando seu tempo e esforço para conseguir reduzir um pouco os danos, né, que o isolamento cobra da gente. Então, foi só uma ideia, foi só uma sementinha, e felizmente tinha terreno fértil aí que ajudou a germinar. Minha fala vai ser bem curta, eu sou só o idealizador, o trabalho é feito a muitas mãos. A idealização é muito importante, Bernardo. Muito obrigado. Então vamos lá, então. Patrícia. Boa tarde, conviventes. Eu sou Ariadna Patrícia, eu sou professora na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, na Fiocruz, e atualmente eu estou na reta finalíssima da escrita da pesquisa de doutorado, né? Na verdade, a escrita já finalizou, mas eu não perdi o gosto por escrever, então eu resolvi fazer a ata aqui hoje. E aí, assim, para mim é uma emoção estar aqui com vocês, porque Pedro foi meu entrevistado, né, na pesquisa, Nelly foi minha entrevistada na pesquisa, e agora, né, há poucos dias da defesa, que vai ser agora em agosto, estar aqui com vocês nessa condição de né, tá dialogando sobre um projeto que é fruto de um trabalho coletivo, né, de tantas pessoas, de seus diferentes lugares, contribuindo em prol de um propósito comum, é uma coisa que me alegra muito, assim. Então, agradecer, né, o convite para estar aqui e dizer que né, a Nelly e o Bernardo já contextualizaram muito bem. O projeto ele foi escrito numa madrugada, assim, né? Então, eu tinha um prazo muito curto, porque é uma resposta emergencial. E aí, a Fiocruz abriu um prazo que a gente tinha poucos dias, né, para enviar o projeto para o edital. É um edital que é de ideias e produtos inovadores para enfrentamento da Covid-19. Então, vários, né, projetos voltados para a área biomédica, né, foram aprovados de diagnósticos e tal, e tinha uma linha que era tratava, né, da questão do isolamento social e a saúde mental, para reduzir, né, os danos os efeitos, né, das políticas de isolamento e distanciamento social. Porque hoje a gente diz que tem uma pandemia dentro de outra pandemia, né, da Covid. Então, essa ideia do Centro de Convivência Virtual, que o Bernardo, no diálogo com a Nelly, né, trouxeram, ela casou muito bem, assim, né, com a proposta do edital. Eu acredito que por isso que foi aprovado. Foram mais de 140 propostas, quase 150 propostas enviadas e só 47 aprovadas, e a nossa foi aprovada, né? Então, e o projeto ele tem a duração de 1 ano. E o primeiro trimestre ele já está acontecendo, que é o tempo das atividades que estão sendo oferecidas, previu, né, contratação de bolsistas, e aí cada centro de convivência indicou uma pessoa para ser bolsista do projeto. A gente previu também a compra de smartphones institucionais, que está demorando um pouco para sair, né? Sabem como é que é, né? Recurso público demora para chegar. E aí também a estruturação do site, do portal, que a Bel vai poder falar melhor sobre como que está funcionando nas mídias, né?
nas redes sociais e as funcionalidades digitais. E assim, eu penso que o Centro de Convivência ele tem muito a potencializar no trabalho em conjunto com os CAPs, e os CAPs também podem potencializar o trabalho dos centros de convivência. Então, acho que o nosso diálogo aqui hoje é realmente muito importante, né, para a gente poder aproximar e estreitar os vínculos, fortalecer os laços, e aí a gente poder tá vendo quem, né, que pode estar se somando junto com os centros de convivência, e com esse projeto que já está nos trazendo muita alegria e que tem muitos desafios também. Então, é importante também a gente falar sobre os desafios, do que a gente já está experimentando, né? E eu sei que os centros de convivência que estão aqui presentes também vão poder falar sobre isso. Obrigado, Patrícia. Super importante. Boa sorte aí na defesa. Vai dar tudo certo. Obrigada. Pessoal, vamos lá, vamos tentar otimizar o nosso tempo para todo mundo falar e a roda, né, e a palavra circular. Vou convidar então a Abel, que vai apresentar um pouquinho do projeto de comunicação visual. Boa tarde, gente. Eu estou muito feliz, não me canso de repetir essa frase, em estar nesse projeto. Eu já vim acompanhando os fóruns, né, desde o início, no final da execução do guia dá para fazer, e assim, fazer parte dessa construção coletiva para a promoção da saúde é uma satisfação, é uma alegria da vida. Então, minha profissão, eu sou designer gráfica, especialista em comunicação digital, sempre trabalhei com agências, e isso sempre me incomodou, o enfoque que o mercado traz para uma comunicação, tratando as pessoas sempre como clientes, e isso sempre me incomodou muito. Então, eu sempre achei que o design sempre pode ser mais do que isso, né? Não só também na parte visual. O design ele pode ser usado também para desenhos de processos. E assim, eu sempre falo que é a questão da promoção da saúde, né, da igualdade, da equidade, enfim. Então, foi com muita satisfação quando eu conheci a Nelly e conheci mais o guia e essas pessoas maravilhosas. Eu fui me aprofundando nas tarefas, né, do fórum, e estou aqui até hoje e, assim, ajudando a desenvolver essa comunicação. O SECOS, a ideia é que toda a integração das comunicações em rede sejam ancoradas num site, mas não quer dizer que elas não aconteçam antes do site estar pronto. Por quê? Qual é o momento que estamos? Nós criamos a identidade visual, estamos fortalecendo a identidade do projeto nas redes, e também estamos amadurecendo as comunicações entre os coletivos. Então, a gente está fazendo esse desenho mais superficial, né, que é o visual em si, e o desenho das relações de cada oficina, de cada SECO e de cada objetivo dessa oficina. Isso está acontecendo nesse momento. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do Instagram, que a gente, nesse primeiro momento, tem sido a nossa ferramenta, uma das nossas ferramentas mais visuais, e nós temos usado também o WhatsApp, e é fundamental o WhatsApp, apesar dele não ser uma rede assim para todos, né, ser de nicho, ser de grupos, o WhatsApp ele tem a velocidade da comunicação, né, ele tem as bolhas também, e a gente faz toda essa comunicação integrada. Esse daqui é o Instagram do Centro de Convivência Virtual, e aqui nos destaques a gente já tem as oficinas fixas, né, para cada dia da semana. A gente aqui tem as oficinas, sempre fixos no destaque. E a gente tem atualizado, mesmo que as imagens, as tarefas sejam fixas, né, por enquanto, a gente tem atualizado até para gerar mais engajamento nas redes. Então, a gente está sempre chamando, lançando
o link, fazendo esse convite simultaneamente no Facebook também. E assim, para cada tipo de atividade, a gente tem um tipo de interação. Não necessariamente uma atividade vai ser no Google Meet e vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook, né? E não necessariamente aquela atividade também vai ser aberta para todos. Tem atividade que pode ser restrita a só um grupo de participantes devido à dinâmica. Então, esse desenho da especificidade de cada atividade, do que é necessário, qual é a comunicação, para quem tem que chegar essa comunicação, tem sido assim um grande desafio e tem sido muito bom trabalhar junto com cada centro de convivência para construir essa comunicação. Vou mostrar para vocês a marca. A gente já tem essa marca aqui dos centros de convivência virtual. Não poderia ser diferente, tinha que ser uma marca circular, né? Um formato de círculo, centrado, em que traz a diversidade. E a gente usa bastante esse símbolo aqui, que é uma forma ambígua, né? É a junção de dois corações interpostos, e eles entram em contato um com o outro, a parte de baixo do coração com a parte de cima de outros corações, e fazem esse contato dessas duas unidades representadas pelo círculo. Então, quando a gente desenvolveu essa marca, a gente quis trazer a questão da pessoalidade, né? E em pictograma, geralmente, é ligado ao círculo, que é a cabeça, e aos braços, dessa parte aqui de cima do coração. A diversidade pelas cores também, a multiplicidade pela repetição do topo do coração, a possibilidade de ter dois corações, uma forma de coração, ela não se acaba em si. Então, assim, esse símbolo parece que é bem simples, bem pictograma mesmo, mas ele tem vários significados, né? Cada linha dessa é uma cor, é um múltiplo, e isso que a gente quis trazer nessa marca. São vários centros de convivência unidos para a gente ter esse contato. Aqui a gente pode usar o símbolo bem sobre as imagens. Isso é importante porque a gente vai criando uma identidade visual, a gente cria uma personalidade nas redes sociais, né? Isso é muito importante, porque o centro de convivência, eu faço uma analogia, o centro de convivência virtual, ele é o nosso lugar na rede, ele vai ser o nosso lugar nas redes sociais, nas redes de comunicação digitais. Então, a gente precisa se identificar. E, assim, à medida que você cria essa unidade de identificação, você se sente mais à vontade, isso passa mais confiança. Então, por isso a importância de termos uma marca, uma unidade visual. Para cada dia da semana, a gente tem uma cor diferente. E aqui é um exemplo de uma agenda, de um dos formatos da agenda, né, que a gente distribuiu por PDF também, que a gente tem várias, a ideia é distribuir a informação de várias maneiras e de acordo com cada, vamos dizer assim, nicho dentro do nosso público de atendimento, né? Esse daqui é um formato consolidado da agenda da semana, que pode ser enviado também por PDF, aí você vê as atividades aqui de acordo com o dia da semana. Importante também, justamente por respeito à identidade visual de atividades que já aconteciam antes do centro de convivência, tem atividade que a gente escolheu em não mudar, não mexer no padrão visual, como aqui a live do Secoso, né? A gente vai continuar adotando esse visual que já era utilizado. Muito legal, Isabel. Será que a gente pode passar a palavra para mais pessoas conseguirem falar? Eu agradeço. Tá bom, Isabel, obrigado. Então, a Janaína vai falar um pouco do Secoso. Meu nome é Janaína, né? Eu sou psicóloga, trabalho na saúde mental já há 20 anos.
mas há 6 anos eu estou no Centro de Convivência e Cultura da Zona Oeste, né? Na verdade, o Centro de Convivência e Cultura ele foi um projeto criado a partir do CAPES, né? De um dos CAPES da Zona Oeste do Rio, diante da impossibilidade dos nossos usuários estarem frequentando os centros de convivência existentes, que era o Trilhos do Engenho na época, né, o Jacarepaguá, que era o Pedra Branca, né, hoje é o Polo Experimental. A gente tem uma cidade, né, com uma certa dificuldade de locomoção, né, não é uma cidade que integra, é uma cidade que partilha, que segrega, né, os espaços, os territórios. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de sair de Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, e ir até Jacarepaguá, né? Então, essa dificuldade de locomoção, essa dificuldade de participação dos nossos clientes, né, dentro do CAPES, começou a nos impulsionar a criar algo que fosse mais próximo, né, para os usuários dessa Zona Oeste aqui, né, essa Zona Oeste que a gente chama da Zona Oeste mais pobre, né, a gente brinca assim, né, que não é a Zona Oeste Jacarepaguá-Barra, né, mas a Zona Oeste Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Sulacap, né, essa Zona Oeste. E então a gente montou um projeto, né, de criação de centro de convivência a partir do CAPES, e esse projeto ele começa a ganhar corpo em março de 2014, quando a gente faz uma articulação com a lona cultural Elza Osborne, que é uma lona da Secretaria de Cultura, né, ligada à Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, e a gente faz uma proposta para a lona. A gente tem os oficineiros que estão dispostos a trabalhar, mas a gente precisa de um local que não seja o local da saúde. A gente quer um outro espaço, a gente quer um espaço no território, né, para fazer essa articulação. E a Lona Cultural abraça o projeto, a gente cria uma parceria ali, uma parceria muito local, né, e desde então a gente vem batalhando, né, para regularização, a regularização de fato do centro de convivência. Eu acho que a Nelly e a Paty já contaram um pouco, né, dessa história, porque a história dos centros de convivência elas se repetem, né? A gente, a partir desse movimento do Fórum de 2018, a gente ganha uma força muito grande quando a gente se une e provoca, né, o projeto de lei 4563, né, provoca essa construção, né, do projeto, se reúne, né, de tempos em tempos para poder pensar as ações, o que fazer, conhecer os centros de convivência, começar a nos unir realmente enquanto serviços, né, e nos fortalecer, que um vai dando ideia para o outro, e eu acho que foi assim também que a gente tem vivido nessa pandemia, né? Desde março, quando a gente paralisou as atividades, né, o Centro de Convivência aqui no Rio, né, todo o estado do Rio, né, parou as atividades coletivas, o Centro de Convivência Virtual, Centro de Convivência e Cultura da Zona Oeste, né, como funciona dentro de uma lona cultural, a gente não pode mais fazer nenhum tipo de atividade presencial, né, então todas as nossas atividades passaram a ser virtual, e agora com o Centro de Convivência Virtual, né, elas podem ampliar para outros espaços, né? Para estar em outros espaços, a gente poder fazer essa comunicação, né? Viver como a gente vive, né? Numa sexta-feira, fazer 8 horas da manhã, tá em Xixuã, com o Centro de Convivência de Macaé, que vai falar daqui a pouco, né? O Paulo de Tarso, né? Ou então, numa quarta-feira, 3 horas da tarde, a gente está convidando o pessoal para estar falando na live do Secos, e a gente poder fazer essa integração, fazer com que o nosso território, né, aqui da Zona Oeste, possa conhecer que existem outros serviços, né, fora desse espaço, conhecer a importância desse conceito da convivência. Então, eu acho que para o Centro de Convivência, né, da Zona Oeste tem sido muito enriquecedor esse movimento. Gosto sempre de dizer isso, né, assim, desde 2018 a gente poder ter essa união, né, dos serviços e
e tocar o barco, né, naquilo que a gente acredita, né, que é o trabalho da reabilitação psicossocial, que é o trabalho da reforma psiquiátrica. Tem sido assim um momento muito gratificante para mim participar desse coletivo. É isso. Obrigado, Janaína. Centro de Convivência de Niterói, Felipe e Cris. Boa tarde a todos. Eu sou a Cris, né, do Centro de Convivência e Cultura de Niterói. Bom, nós somos aqui um dispositivo da rede de saúde mental, sob a coordenação da saúde mental. Então, o nosso público aqui ele é muito justamente os usuários da nossa rede, né? De CAPs, ambulatórios, hospitais, o hospital, enfim, as RTs. E também, como a Jana disse, com toda essa questão da pandemia, eu acho que para nós, né, desse dispositivo Centros de Convivência, foi algo, está sendo ainda algo bem difícil, porque é isso, a gente constrói tudo a partir do território e do coletivo, né? Todas as nossas atividades aqui são para fora, são na rua, são no território. Então, quando acontece esse momento aí mundial, né, que a gente vem enfrentando, a gente passou a fazer as atividades já no virtual, algumas delas com um público, claro, bem menor, porque a gente percebe também, nesse momento, a importância desse trabalho dos centros de convivência virtual como uma forma de inclusão também, né, que é a inclusão dos nossos usuários na rede, no mundo digital. Então, também uma forma de inserção. E aí, a partir disso, a gente entra no projeto com muito carinho, com muita vontade de estar junto dos nossos pares, né? E oferecemos uma atividade às segundas, toda segunda, 13h30, que se chama As Minhas, as Suas, as Nossas Canções. Eu sou musicoterapeuta e essa é uma atividade bem baseada na musicoterapia social, né? Os objetivos e o que a gente pensou. O Felipe Paes, que está aqui comigo, é um usuário do Centro de Convivência e é quem está à frente hoje da oficina, mais diretamente. Eu estou ali com ele, mas ele está levando essa oficina, porque nós já estamos juntos num projeto que nós desenvolvemos aqui, que é o projeto Intervalo Musical, que também é um projeto direcionado para a rede, né? A gente fazia as nossas atividades ali em todos os dispositivos, visitando os dispositivos, e na cidade, nos equipamentos de cultura da cidade também. Teatro Municipal, Bar Mãe d'Água, então a gente tem esse projeto muito bacana e a gente achou que seria muito legal estar com esse projeto também ali no virtual. Agora, os desafios são enormes, porque para a música, né, no virtual, a gente enfrenta aí o delay, aquela coisa toda, mas essas 2 semanas aí já têm sido incríveis, temos tido aí já um público bacana nas segundas-feiras, alguns, inclusive, voltando, né, depois do primeiro encontro, e o delay não tá sendo um problema, né, a gente está conseguindo fazer isso de uma forma bacana. Não sei se o Felipe quer dizer alguma coisa, mas é mais ou menos por aí. Fico muito feliz. Aqui ele já disse tudo em relação ao projeto. É um projeto que a gente já vinha fazendo, né? E agora poder levar para mais pessoas, esse projeto está sendo maravilhoso. E fazer oficina ao vivo, presencial, é muito fácil, né? Fazer online, a gente não tem aquele contato direto, então é uma coisa bem difícil. E como a Cris falou, em relação a delay, essas coisas assim, pra gente que é músico é um pouco chato, porque a gente quer fazer tudo perfeito, né? Mas como a oficina é pensada para todo mundo, não só para quem está ouvindo a oficina, mas também para quem está fazendo, é uma troca, né? Então a gente está aprendendo muito com isso também. Então eu fico muito honrado de participar de um projeto desse. E é só isso. Aqui já falou tudo, já eu só queria dar essa contribuiçãozinha para vocês. Obrigado, Felipe. Super interessante saber como é que é o funcionamento aí da questão online. Então vamos chamar o Centro de Convivência Paula Cerqueira, lá da cidade do Carmo, a Érica, Vitório e a Carla. Boa tarde, né? Eu sou a Érica, eu sou coordenadora de saúde mental do município do Carmo e no momento estou mestranda em atenção psicossocial
né, lá com Pedro Gabriel. Então, Carmo foi o primeiro centro de convivência do Estado, né? E surgiu a partir da DESINS, né, do Hospital Estadual Teixeira Brandão. E aí ele funcionava num galpão, alugado pela prefeitura, mas parecia uma extensão do CAPS, de oficinas do CAPS. A gente não tinha uma integração da comunidade. E aí, na crise política de 2016, o prefeito nos convida a repensar alguns aluguéis da cidade. E aí eu pensei, bom, é uma boa oportunidade da gente fazer essa mudança e levar o centro de convivência para nosso espaço lá no Centro Cultural, né, e nos agregarmos à cultura da cidade. E aí sim, a gente consegue fazer um calendário todo montado junto com a Secretaria de Cultura da cidade, uma agenda cultural, e agregar o nosso trabalho ao trabalho que já havia sido desenvolvido lá. E aí eu acho que no início a gente tem resistência, né, das pessoas, elas se apegam aos espaços, né, e aí teve uma certa resistência, e aí em seguida a gente consegue contratar a Carla como nossa oficineira, oficina de teatro, e a Carla começa então a construir peças de teatro com os usuários e apresentar nas escolas, na praça, no próprio centro cultural, né, em vários espaços. Com a pandemia, a gente teve que interromper, né, esses ensaios, né, coletivos, que eram, né, centro de convivência sempre foi no coletivo, né, e aí isso me angustiava, saber que a gente estava ali ocioso, e aí a primeira atividade que eu logo pensei, poxa, eu podia lançar um desafio nessas redes sociais, como as pessoas fazem, né? E a gente lançou o desafio dos vídeos, o que cada um estava fazendo na sua casa para quebrar a ociosidade, a ansiedade, a angústia que o isolamento nos causava. E a gente lançou um desafio dos vídeos, e aí, assim, teve adesão de muitos cuidadores, usuários, e acabou tendo até o patrocínio, né, de seguidores, né, pessoas que moram até no exterior patrocinaram o primeiro, segundo, terceiro lugar. E aí depois eu comecei a provocar a Carla, né, Carla, para tentar romper com as barreiras da tecnologia. Carla, vamos começar com as oficinas virtuais, a gente precisa botar esse pessoal para brincar, se divertir e criar formas de lazer. E aí a Carla topou o desafio, foi bem no início, né, Carla? A adesão foi difícil, né? Umas pessoas entravam, outras não. E assim, culminou com a Arraiá Virtual, que foi em junho, que foi uma adesão maravilhosa de todos, assim, nos preparativos, né, das comidas, da ornamentação, da roupa, e assim, foi uma experiência muito gratificante, foi o retorno, né, de todo aquele esforço, de toda daquela insistência, e eu acho que o centro de convivência me traz isso, sabe, aquele início da reforma, das nossas lutas, das nossas insistências. Eu acho que o centro de convivência traz isso em mim ainda, a pulsão de vida, de correr atrás, de não desistir. Eu acho que o CAPS tem que se aproximar mais desse grupo maravilhoso, porque eu acho que as equipes do CAPS precisam se aproximar, porque tem muita vida nesse coletivo, né? Eu sinto muita vida pulsar nesse coletivo de convivências, e aí a Paty nos convida, então, a participar desse projeto maravilhoso que é o Centro de Convivência Virtual, né? E aí abraçar ainda mais, né, esse projeto aí de vencer esse isolamento social através das mídias sociais. Eu queria que a Carla falasse agora, né, da oficina dela. Agradeço a oportunidade. Tudo bom com vocês? Foi um prazer, né? Quando a Érica falou assim, topa, vamos em frente, eu falei, vamos, né? Quando a gente começou lá no Carmo. E realmente, a gente insistiu. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma lista junto com a Érica de todas as cuidadoras, de todas as casas, eu escrevia uma por uma, pedia, por favor, qual era o horário melhor, né? A gente tentou se encaixar da melhor forma possível, até que agora está assim, tranquilo, né, Érica? Foi bem aceito agora, tá? É até engraçado, eu falo que às vezes a cuidadora não está na casa, mas ela assiste a reunião mesmo assim, né? Então a gente conseguiu isso, né?
E quando eu vim para cá, né, para o Centro Cultural Virtual daqui, do estado do Rio, gente, eu me apaixonei. É difícil não se apaixonar com tantas coisas novas, com quantas experiências maravilhosas, né? E dentro do meu ali, falando rapidinho, né, do Interarte, eu gostei demais, porque a gente vai acrescentando, né? E pessoas que não estavam com a gente, mesmo lá no Carmo, né, que antes não participavam, começaram a participar, tiveram aquela história de poder falar, né? De contar as suas coisas, e eu acho que isso é o que vale a pena, né? A festa do emocionômetro, que acontece amanhã, às 8h30, fazendo merchan aqui rapidinho, é para isso, é para a gente viver as nossas emoções, né? Fora isso, eu tenho que falar só mais um pedacinho, gente. Eu estou também na tarde de histórias com a Juliana, com a Paula. Está sendo sensacional, tá? Estou adorando. Obrigado, Érica e Carla. Excelente, né? O relato de vocês. Bom, então vamos passar a palavra para o Centro de Convivência Trilhos do Engenho. A Paula e a Thaís são inscritas. Então, A Lúcia me mandou uma mensagem dizendo que a Paula está sem luz em casa. Obrigado, Patrícia, por avisar. O Centro de Convivência é Museu Bispo do Rosário. A Diana está aí? Primeiro, muito feliz, assim, né? A gente falo pela equipe do Museu Bispo do Rosário, fazer parte, né, desse processo que, enfim, tem muito potente, também guarda muitos desafios, né? Então, eu vou apresentar rapidamente, né? O Museu Bispo do Rosário, ele conta com o polo experimental, que é o centro de convivência, né? Além da guarda da obra do Museu de Arthur Bispo do Rosário, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade, uma ação fundamental que se expande pelo território através das nossas ações educacionais e de cuidado em saúde mental. Então, no polo experimental, a gente realiza uma série de oficinas, ações culturais, programações, tem um ateliê Gaia, tem um programa de residência de artistas que promove, que possibilita toda uma interlocução, contato e redes de afeto, de criação. Então, assim, tudo muito pautado nas relações de convivência, de afeto, de troca, de partilha, como é o caso de todo mundo aqui, né, que compartilhou, assim, né, o quanto que esse estar junto, conviver, interagir é fundamental nas nossas ações. Então, a gente, com essa situação da pandemia e toda essa restrição da presença, o museu passou a pensar como se constituir de uma forma híbrida, não abrindo mão da sua presença no território. Então, a gente sempre, enfim, não é um deixar de estar ali, mas também entender que a gente precisa atuar com esses recursos, sobretudo, né, no atual contexto. Nesse sentido, pensar essas ações em rede, né, e essa articulação toda que está se criando através do projeto de convivência virtual, ela é fundamental, ela é determinante, né? Se a gente não pensar isso em rede, realmente, né, não acontece, né? E, enfim, entre as ações que a gente tem realizado, uma delas são as oficinas virtuais, né? As oficinas que aconteciam presencialmente estão acontecendo via WhatsApp, Google Meet, que são as plataformas que a gente tem, que a gente percebeu que seriam mais possíveis, mas encontramos muitos desafios, né? O principal deles é o acesso, né? Esse acesso aos dados, aos dispositivos digitais, que é tão reduzido, né? E a própria equipe também precisando passar por um processo de formação, para poder se repensar e se pensar através desses meios.
No Centro de Convivência Virtual, a gente está participando com a oficina de horta, que foi uma oficina reativada, ela não estava acontecendo anteriormente presencialmente, que está sendo conduzida pelo professor, o oficineiro Walter, que também era o professor que orientava as oficinas de mosaico. A adesão ainda está muito reduzida, em função dessas questões que eu coloquei anteriormente, mas a gente está assim, engajado em ampliar, em pensar caminhos para alargar esse acesso de uma forma também, né, com qualidade, com relevância, com afeto também, enfim, né? Então, caminhar nisso junto é muito importante, né? Ter essa articulação. Então, estamos muito, muito felizes, muito gratos por essa possibilidade. E que Sérgio, que também faz parte da equipe, está aí, junto, acompanhando. É isso, eu não sei se, enfim, teria uma questão a mais que vocês achariam interessante colocar aqui. O Museu Obrigado, Diana. do Polo Experimental. Não, só ia complementar que fica, para quem não sabe, fica na Zona Oeste também, ali na Colônia, né, onde era a Colônia Juliano Moreira, atualmente o IMAS, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Obrigado, Diana. Eu acho que as pessoas que tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem, né, perguntar. Vamos, então, chamar o coletivo Convivência, o Victor e a Juliana. Vão falar para a gente? Leandro, a gente do Coletivo Convivência, a gente fez um rearranjo aqui, a gente vai respeitar o período de 5 minutos, enfim, né, de fala, mas aí então eu e o Leonardo vamos falar primeiro, e daí a gente vai passar para a Juliana e para o Vitor, tudo bem para vocês? Tudo bem, com certeza. Primeiro dizer assim, né, reforçar uma alegria muito grande da gente estar aqui, de novo, né, na frente está a Mira, e está aqui acompanhado, então, de quem foram as pessoas que formaram, constituíram esse fórum do Centro de Convivência. É importante, né, pensar que a gente fala de defesa de política, é uma política que não está tão regulamentada, está tendo esse esforço, inclusive, de regulamentação. Então, é importante a gente, né, enfim, reforçar o ótimo empenho que essas pessoas que aqui estão, né, que já falaram, nos antecederam, tem feito em relação ao Centro de Convivência. Eu acho que ouvir e pensar sobre território e formação de rede, eu acho que exatamente foram os princípios que nos movimentaram, né, nos conduziram a gente pensar o Coletivo Convivências. A gente sempre discutiu, conversou a importância da gente ter espaço de encontro, justamente apostando na potência da alteridade, né? Então, na potência desse encontro com a diversidade. O quanto que é importante, se a gente pensa numa lógica anti-manicomial, pensar nessa lógica do encontro e pensar nos espaços que fomentam esses encontros. E os centros de convivência, eles têm uma certa margem, né, boa para conseguir se implementar no território, para fazer um trabalho que para os CAPS que é mandato do CAPS também, é mandato do dispositivo, né, enfim, dos dispositivos de maneira geral, organizados em rede, mas que daí o Centro de Convivência consegue ter como esse espaço, assim, para realmente ficar dedicado a esses encontros e a pensar as potências da diferença, né. Então, eu acho que isso que nos moveu, a gente vê que dificuldade de comunicação acontece, inclusive, em pessoas que são parceiras, colegas, lá na Praia Vermelha. A gente tem bastante pessoas dedicadas a projetos e ações de extensão, de pesquisa, de promoção de cuidado em saúde mental, mas as pessoas não conseguem, não conhecem muito o trabalho um dos outros, então, como é importante da gente fazer esse trabalho de articulação. Mas pensando aí que a gente tem também um trabalho aqui de circular, né? Eu vou convidar, então, o Leonardo, então nós dois coordenamos de maneira coletiva, né? O Coletivo Convivências. Então, passar para ele, para depois a gente passar para a Juliana e para o Vitor, e a gente não ocupar tanto tempo aqui da apresentação. Boa noite, eu sou Leonardo, sou psicólogo do Instituto de Psicologia, assim como o Tiago, né? É professor.
E o coletivo Convivências surgiu na confluência, né, tanto do meu desejo, assim como do Tiago, mas, enfim, da gente poder pensar a articulação, né, disso que o Tiago estava falando, de projetos, iniciativas que, de alguma forma, né, não tem como objetivo, mas aparece como consequência um acréscimo, né, de terapêutico, digamos assim, né, mas pensando de uma forma mais ampliada, no sentido da promoção de saúde, né, através da arte, da cultura, né, até do próprio espaço da convivência. A gente tem, né, públicos diferentes, né, a gente não só está próximo dos usuários de saúde mental, pensando que a gente está dentro de uma universidade, a gente também pensa na própria universidade, né, assim, nos alunos, nos técnicos, nos professores, como, enfim, pessoas que possam estar se beneficiando desse dispositivo, né? Agora eu vou passar rapidamente para a Juliana e para o Vitor, para falar um pouco sobre essa experiência do coletivo Convivências, né, disso que a gente criou em 2019, que já está fazendo um ano agora no Centro de Convivência Virtual. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana, sou aluna de Psicologia, né, do Instituto de Psicologia da UFRJ, e acho que de uma forma muito rápida, né, assim, breve para a gente poder passar, esses dois psicólogos maravilhosos nos reuniram nesse grupo que veio ser o Coletivo Convivências, e desde então a gente vem tentando criar um diálogo com os centros de convivência do Rio, né, e outros também, Macaé, Niterói, e a gente chegou a fazer um evento em 2019 dentro da Praia Vermelha com outros parceiros do território da Praia Vermelha. E esse ano, né, por conta da pandemia e por conta do isolamento, a gente acabou percebendo que nem tudo de ruim vem só para o mal, né, porque a gente conseguiu entrar em contato com todo esse pessoal maravilhoso que está aqui nessa chamada, e a gente está junto montando esse centro de convivência virtual. E a oficina que nós temos é a Tarde de Histórias, que a gente organiza com a Carla, do Centro de Convivência de Carmo, e com a Paula, do Centro de Convivência Trilhas do Engenho. Aí acho que o Vitor quer falar um pouquinho. Sou também junto com a Ju, e está sendo bem legal mesmo as tardes de histórias que a gente está compondo, junto com a Carla e com a Paula Ferrão, né? E que, se ela tivesse falado um pouquinho também, sim, a Paula, né, hoje, que não pôde estar com a gente, mas ela ia também dar esse depoimento bem legal, assim, que está sendo, a gente está conseguindo produzir bastante coisa, tendo retornos ótimos das contações de histórias, né, e é muito feliz esse encontro que a gente consegue promover desse jeito, né, mesmo estando tão longe, assim, sendo feitas umas parcerias que geralmente não pode, né, a gente não consegue, certo? E achando bem potente mesmo, que a gente pode fazer bastante coisa ainda. E vejam a gente, desde 15 dias, e é só ir lá dar uma olhadinha. Obrigado, Tiago, Leonardo, Juliana e Victor. Super importante a fala de vocês aí do Coletivo Convivências. Eu não sabia desse trabalho articulado aí com o pessoal lá do Carmo. Acho que tem muita coisa aí acontecendo que a gente nem está sabendo do que se passa, né? Vou chamar, então, o Centro de Convivência do Projad, de Conexão Redução de Danos, a Keron, que vai falar com a gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Keron Lai, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho no Projad e estou aqui representando o Centro de Convivência do Projad e o projeto de extensão Conexão RD. O nosso Centro de Convivência tem uma peculiaridade, né, que é estar dentro, né, do complexo ali do Instituto de Psiquiatria. Então, quando eu chego lá em 2017, a partir, né, do projeto de extensão Conexão RD, nós iniciamos uma frente de trabalho no sentido de levar o Centro de Convivência do Projad, né, para fora, para a rede, e o encontro com o Fórum de Centros de Convivência, com todos os parceiros, né, que estão compondo aqui esse espaço,
tem potencializado e enriquecido muito o nosso trabalho. Com a pandemia, né, e a suspensão de todas as atividades acadêmicas e assistenciais lá no Instituto, nós vimos a extensão como uma potência, né, como uma possibilidade de dar seguimento ao trabalho. Então, os alunos, né, do projeto sustentaram, né, comigo, né, as pessoas que tinham condições, né, no contexto da pandemia, sustentaram a participação no projeto do Centro de Convivência Virtual, né, que é uma idealização, assim, fantástica, né, feita aí pelo Bernardo, pela Paty, pela Nelly. Nós iniciamos as nossas oficinas na semana passada. Nossa oficina é redução de danos e cotidiano, entendendo que a proposta da nossa oficina é de levar temáticas relacionadas ao campo, né, de álcool e outras drogas, numa linguagem que não reforce o estigma, né, a esses usuários, é o nosso grande desafio. Na semana passada fizemos a nossa primeira atividade, um debate pelo Google Meet, transmitido pelas páginas do Facebook do Conexão RD e do Centro de Convivência Virtual. Tivemos um retorno muito positivo. Teremos nossa segunda atividade amanhã, levando um debate sobre a maconha medicinal. E, né, mais um fruto, né, desse coletivo maravilhoso, desse encontro, é a nossa parceria com o coletivo Convivências também, que vai nos ajudar aí compondo algumas atividades, né, da agenda, com conexões com o CAPS-AD Miriam Makeba, com o Coletivo Preto, e as temáticas que estamos levando, né, propondo dentro da nossa oficina, perpassam o campo álcool e outras drogas, né, como a temática do racismo, da guerra às drogas, da população LGBTQI+, e, enfim, acho que, né, consegui transmitir aí basicamente o trabalho que a gente está fazendo e estou muito contente de compor esse grupo. Obrigado, Caroline. O Thiago está colocando aqui no bate-papo com a gente, né, de que o coletivo Convivências ele está aprendendo e contribuindo com a articulação com outros centros e dispositivos da RAFS. Tem uma parceria com o Trilhos do Engenho e o Centro de Convivência de Carmo na contação de histórias. Também uma parceria aí com o Projad e com o CAPS-AD Miriam Makeba para outras ações. E também está preparando aí uma parceria com o Centro de Convivência de Niterói. Acho isso super importante. Tiago, eu perguntei, né, se houve algum canal de divulgação das atividades. A Juliana respondendo, né, sobre o @coletivo Convivências no Instagram, Facebook. Ok. Eu vou devolver a palavra para a Nelly, que também vai falar do Núcleo Convivência lá do IFRJ. E a gente pode fazer a inscrição aqui no bate-papo para a palavra circular. São 6h15, a gente tem até 6h30 aí para a nossa roda acontecer. Leandro, eu vou deixar o IFRJ para uma outra oportunidade, porque eu acho que é muito importante a gente fazer um debate. E eu queria fazer uma provocação, assim, porque a nossa questão, assim como o Centro de Convivência Virtual, se os colegas também concordarem, pelo menos para mim é assim: como que a gente pode ser uma ferramenta de trabalho para os CAPs? Eu acho que é uma pergunta super provocadora e importante, né? Eu trabalho em CAPSI, estou vendo outros colegas que trabalham no mesmo CAPSI, e a gente... Estou aprendendo muito aqui. O André está se inscrevendo para falar, dizendo que vai querer fazer um partezinho rápido. Então, a gente passa o André, as pessoas vão refletindo na pergunta que ele trouxe e vão escrevendo aqui no bate-papo para a gente poder fazer essa palavra circular, pessoal. André. Boa noite, pessoal. É rápido mesmo, uma parte que uma observação. Eu estou aqui como observador hoje, né? Então, eu queria só deixar uma palavra dessa minha observação, do que está acontecendo, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Eu sempre gostei muito dessa coisa de internet. E o que eu estou observando é o seguinte, que eu tenho observado, né, é que a internet tem sido terreno fértil para discurso de ódio, né, como a gente sabe, para futilidade, né, como a gente sabe também, para muita teoria, né. E aí eu vendo ali os corações ali da Isabel, né, aí eu só queria fazer essa observação assim como incentivo para tudo isso que está começando a acontecer, como incentivo para isso continuar, e que talvez a vida, né, a vida real, o amor, não, por que não dizer, né,
inspirado ali pelos corações ali e pelo trabalho que vocês desenvolvem. Está entrando também na rede, né? Então, queria deixar essa palavra como para a gente não deixar esse chamado mesmo para a gente ocupar esse espaço também, que tem sido ocupado muito pelo ódio, pelas futilidades e só pela teoria, né? E vamos botar um pouco de prática em tudo isso, né? Eu queria falar falando um pouco do que a Nelly disse, né? Eu como gestora, né, da saúde mental no município do Carmo, por várias vezes eu tento provocar a equipe do CAPS para construir junto um trabalho coletivo, né? E às vezes essa conversa ao ponto assim da oficineira do centro de convivência se deslocar ao CAPS para poder tentar trazer para outras atividades na cidade, e às vezes eu acho a equipe do CAPS fica muito internalizada, né, no cuidado lá, internalizado no seu espaço físico do CAPS, assim, eu acho que eu acho que a gente precisa provocar mais essa discussão, assim, né, do CAPS para fora, né, para estar nos espaços da cidade, no território. Então a gente tem um trabalho maravilhoso lá acontecendo em Carmo, que consegue atingir a própria cidade, a comunidade, mas a gente vê pouco aquele usuário mais grave do serviço lá compartilhando com a gente desse espaço tão rico, né, de tanta produção de vida quanto um centro de convivência. Assim, eu estou falando da experiência que eu como gestora, enfrento em Carmo. Pessoal, a palavra está aberta, então, para circular, quem quiser. Eu queria perguntar quais são os CAPs que estão presentes aqui hoje? Eu acho que o Franco Lima falou uma coisa interessante aí no chat. Perdão, moderador. Ele disse que também sente, né, uma tendência do CAPS em se mesmar, se fechar em si mesmo e não explorar o território. A gente só tem CAPS Icarim, de Nova Friburgo, CAPS AD Júlio César, CAPS 2 Casa do Largo, CAPS Nis da Silveira, CAPS Barra do Piraí, aparecendo. Maravilha! Porque o projeto ele nasceu de um desejo de atender ao público que usa o CAPS, né? O Bernardo ele traz isso muito claramente, né? Dessa preocupação com os colegas do CAPS. E assim, hoje a nossa realidade, pelo que eu tenho observado, é que a gente tem sim algumas pessoas que usam o CAPS e estão participando. Mas tem uma heterogeneidade assim nesse público que está participando nessas 2 semanas que a gente teve, né, do Centro de Convivência Virtual. Então, o nosso encontro aqui hoje é justamente para a gente poder se aproximar, né, a gente poder ouvir das equipes dos CAPs, quais são as possibilidades que a gente tem de estar estreitando essa nossa relação, né? Porque ele originalmente o projeto ele foi criado para atender também, né, as pessoas que usam o CAPS. Então, acho que seria bacana assim, escutar um pouco a partir dessa provocação que a Nelly fez. Como é que tá? O que vocês pensaram disso aí que a gente trouxe, né? Acho ótima a sua proposta, Patrícia. Acho que os CAPs precisam falar, né? A gente precisa mesmo sair de dentro. Uma coisa que a gente tem falado muito, né? Que o André disse, né? A internet está aí para a gente poder utilizá-la de uma boa maneira e a gente poder sair para fora, né? Essa pandemia, ao mesmo tempo que ela nos colocou dentro de casa, algo que apareceu em outras rodas é que os CAPs estão mais em contato com as pessoas por meio virtual. Então, é um paradoxo aí, mas que ao mesmo tempo mostra pra gente que a gente precisa estar mais por fora. Quer dizer, estar mais para fora, que a gente está muito por fora das coisas. Foi um ato falho aí que diz muita coisa. Bernardo pediu para falar a palavra. Oi, boa noite novamente, pessoal. Eu queria falar agora, nesse momento, com os representantes, os diretores dos CAPs, né? Que sempre existiu, foi o início dessa ideia, né? Fui conseguir atender, como a Paty colocou, esses usuários de CAPs, né? Eu, como usuário, eu não tinha noção, assim, da quantidade de CAPs, né, que nós tínhamos no estado,
Inclusive, o relatório da própria Frente Estamira me ajudou a fazer esse mapeamento, né? São ao todo 188, se eu não me engano. Eu estou fazendo esse contato com os CAPs, eu não consegui contatar todos ainda, foram dificuldades aí, consegui disparar muitos e-mails ao mesmo tempo, mas eu estou aprendendo a fazer. E, assim, é importante, assim, essa proposta de contato, né, com os CAPs, para buscar não só esse contato com o diretor, mas para que esse diretor ele possa nos indicar um oficineiro ou algum funcionário que tenha essa disponibilidade, né, para fazer essa espécie de filtro. Assim, a gente tem, como vocês puderam ver, assim, muitas atividades que estão sendo ofertadas, e a gente entende que esse profissional que já tem esse vínculo, né, com os usuários da unidade, ele vai ter como saber qual atividade, de repente, vai atender a demanda daquele usuário específico. Então, esse contato vai ser muito importante para que essas atividades cheguem no coração das pessoas que a gente propõe, né, que elas cheguem de algum modo. Esse era um ponto, e eu queria só finalizar aqui falando, assim, da importância do trabalho de vocês. Eu sei que os profissionais de saúde como um todo, né, eu vejo pela realidade do meu próprio CAPS, o CAPS Neuza, vocês têm sofrido antes e agora, durante essa pandemia, uma série de ataques, né, que a estrutura mesmo da saúde pública, vocês trabalham com muito amor, com muita garra, né? Buscando recursos, né, que muitas das vezes não chegam para entregar o melhor que é possível. Eu estou vendo muitos CAPs conseguindo manter esse contato, essa escuta, mesmo sem ter telefone funcionando, fazendo contato do próprio telefone pessoal, tentando manter esse vínculo e esse atendimento tão importante, principalmente para os usuários que estão num momento mais delicado. E, assim, eu queria deixar só, não é uma provocação, mas é uma reflexão, assim, que eu, quando tive contato, né, eu faço tratamento na rede pública desde 2011, mas só vim conhecer o CAPS em 2018. E quando eu cheguei ao CAPS em 2018, eu era aquele paciente extremamente debilitado, desorganizado, que não lembrava nome, que não falava, e foi justamente esse convívio, né, e esse protagonismo que vocês sempre buscam dar a nós, que me permitiu hoje não só ter uma ideia, mas acreditar nela a ponto de falar com outras pessoas. Então, o trabalho que vocês desempenham, ele transforma muito a vida da gente. E aí eu queria deixar isso assim como um incentivo, porque eu sei que o momento é difícil, mas faz toda a diferença, entendeu? Hoje eu consigo sair da minha casa, que era impensável. Então, assim, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, a gente vai continuar esse contato, eu faço questão de falar com todos os 188, embora muitos não tenham e-mail, mas a gente vai fazer de tudo para que esse carinho, né, essas redes de afeto cheguem a todos os cantos possíveis. Gratidão, pessoal. Nossa, eu tinha pedido a palavra, mas é até difícil falar depois do Bernardo, né? Porque eu acho que ele falou tão bem, foi realmente emocionante ouvir, Bernardo. Eu acho, inclusive, esse encontro, né, que está sendo possibilitado pelo Centro de Convivência Virtual, vem de uma proposta, né, que o Bernardo, então, teve essa ideia, daí Nelly, Patrícia, enfim, conseguiram organizar, também sempre envolvidas com isso, né? E de falar, assim, eu acho que do entendimento de rede, assim, a gente em rede, a gente sempre fortalece a rede, né? Eu acho que, assim, é muito importante a gente entender que fortalecer o Centro de Convivência é fortalecer o CAPS é fortalecer o Centro de Convivência, a gente fortalecer isso que a gente entende como uma rede substitutiva que só consegue promover o cuidado de uma maneira ampliada se ele for feito em rede, né? Então, assim, inclusive tem uma questão de uma inserção do Centro de Convivência, ele está em que nível de atenção, né? Ele está muito dialogando também, assim, numa organização de gestão com a atenção primária. Então, uma coisa que, né, se tem muito, como que a gente fortalece, né, potencializa essa articulação CAPS, atenção primária, o Centro de Convivência, né, que tem essa prerrogativa de cultura, de economia solidária, né, de partir por esses princípios para conseguir promover articulações, eu acho que ele é um dispositivo interessante para a gente conseguir pensar essa expansão, né, dessas articulações. Então, é só no sentido de tentar, assim, reforçar nesse entendimento de que fortalecendo um, a gente fortalece o outro, né, que eu acho que é pensando um pouco na provocação da Nelly. Por exemplo, a gente tem feito uma discussão com o CAPS-AD Miriam Makeba, que tem lá um trabalho muito interessante do serviço noturno, que é feito com as profissionais
então, do sexo, é feito com as pessoas trans que estão numa determinada área, em bom sucesso, e vai ter uma discussão junto com o Projad, né, sobre saúde da população LGBTQI+, e nesse sentido a gente começa a perceber como que os assuntos se interagem, né, se conectam, e a gente consegue fazer desse espaço um espaço também de encontro dos dispositivos e de potencializar essa articulação. É só fazer esse reforço, mas, de novo, assim, é difícil falar depois do Bernardo, ainda mais com uma fala tão, né, emocionante como foi. Bernardo, vários elogios aqui no bate-papo, agradecimentos e dizer da potência da sua ideia, da sua fala. A Júlia colocou aqui, né, a roda emocionante e inspiradora, agradeceu, a Priscila também, né, diz que a gente da frente está atualizando o relatório 2 que você citou. Muitos CAPs realmente não tinham os e-mails, os telefones, a gente está num esforço aí há um tempo tentando atualizar isso. Então, logo a gente vai poder te ajudar aí nesse contato aí com e-mails e telefones um pouco mais atualizados, não totalmente, porque a gente também não conseguiu isso. Alguém mais quer falar? Tem mais alguém inscrito, Leandro? Não, Pedro. Eu acho que hoje aconteceu uma coisa muito importante aqui, porque eu acho que, de fato, tem uma invenção em construção aqui, que é essa articulação, que tem uma agilidade permitida pelo fato de ser virtual, pelo fato de serem conexões virtuais. Portanto, é alguma coisa que tira da dificuldade do isolamento a possibilidade de criar novas formas de conexão. Eu vi, então, as pessoas dizerem, a fala do Bernardo é absolutamente emocionante e ela é uma direção de trabalho. Né? Então, se a gente tem uma oferta aqui, eu não sei se a Patrícia falou 23, foi 23, agora não me lembro, atividades já, 20 e tantas atividades semanais, não é isso? Ofertadas permanentemente, quer dizer, semanalmente. Né? E 23 atividades semanais ofertadas e feitas, é muito interessante, porque a Praia Vermelha fica extremamente próxima do Carmo, não é isso? Carmo fica ao lado de Macaé, então as pessoas vão se juntando, mesmo aqui no Rio de Janeiro, que é tudo muito longe, né? A colônia de Leandro Moreira é muito distante, por exemplo, de Bangu, né? Ou de Realengo, e, no entanto, as coisas são feitas ao mesmo tempo. Eu acho que isso é alguma coisa que aponta para uma novidade no sentido de potencializar a articulação entre os serviços. Quando a Patrícia perguntou quantos CAPs havia aqui, inicialmente o Leandro falou, tem um carinho, assim, timidamente, tem um carinho. E aí, agora, nós sabemos, depois foram aparecendo os outros CAPs. Na verdade, como essa frente Estamira, ela é uma frente Estamira de CAPs, as pessoas que estão aqui, de uma forma ou de outra, elas estão ligadas a um serviço de tipo CAPs, né? Mas o Bernardo lembrou bem, são 188, então tem que buscar mais esses outros CAPs. E uma maneira de se aproximar através de atividades que são ofertadas semanalmente é uma coisa muito importante, muito potente. Né? Tem um obstáculo, todo mundo sabe disso. O obstáculo da inclusão digital, cada vez a gente percebe que ele precisa ser enfrentado para valer. É uma questão até, eu diria, de direitos de cidadania, né? Porque não é à toa que também o Bernardo disse que não consegue contato com... Nós fizemos um levantamento preliminar sobre CAPs e podemos constatar, sim, que existem CAPs que não têm acesso à internet. Que a internet é a internet de um trabalhador que nem sempre vai ter o seu pacote de dados capaz de acessar, entendeu? Acessar atividades que demorem um pouco mais. Então, a gente tem uma coisa concreta aí, já foi falado várias vezes, mas não faz mal falar de novo, porque como não está resolvido o problema,
é melhor continuar falando, que é o projeto do Centro de Convivência Virtual. Ele tem, claro, ele é eu acho que é uma construção em andamento que é um sucesso. E o sucesso também é uma coisa processual, né? O sucesso é uma construção cotidiana. Mas tem um obstáculo que é mais estrutural, que é esse obstáculo da exclusão, da inclusão digital, né? Da inclusão digital. Então, eu acho que isso é uma tarefa para nós podermos juntos aí buscar enfrentar. E nós estamos vivendo situação, digamos, de políticas públicas, né? Ele falou isso no início, que são desfavoráveis. Senão a gente transformaria isso aqui imediatamente numa reivindicação dirigida a quem? Ao Estado. A um Estado inclusivo, a um Estado produtor de inclusão social e de bem-estar social. Eu diria o seguinte, para ser realista, que nós não temos, nesse momento, essa configuração favorável para exigir isso de um Estado produtor de bem-estar social. Então, a gente tem que buscar caminhos de pressão que possam, de fato, encaminhar essa questão da estrutura que permita a inclusão social dos CAPs, né? Mas isso digamos, é apenas um dos aspectos, embora seja um aspecto decisivo, né, da inclusão digital. Eu acho muito importante, queria agradecer a todas as experiências que tiveram aqui, as que também não puderam falar, porque as pessoas na hora de falar não estavam presentes. Nós tivemos um número muito grande de pessoas hoje aqui participando. Esse debate vai ficar no YouTube e acho que ele ficará como uma referência mesmo, para se mostrar como um exemplo de um caminho a seguir, que é esse caminho da articulação por via das plataformas digitais e das redes sociais do serviço de saúde mental, né? E programas de economia solidária e cultura articulados com atenção psicossocial é a receita do sucesso, não é isso? Porque é produção de cidadania, é produção de sentido via cultura, é produção de inclusão também, através da geração de renda, inclusão concreta na vida do trabalho e na vida diária. Então, são os caminhos que a atenção psicossocial vinha construindo e que certamente estão sendo agora enfrentando dificuldades maiores que em outros momentos, né? Mas são dificuldades também que não vão ficar aí a vida toda, né? Isso também não vai permanecer nesse cenário, não vai ser um cenário assim tão opressivo como por tanto tempo, né? Por muito mais tempo, espero, né? Então, obrigado a todos. Vou devolver, estamos terminando pontualmente, né, Leandro? Vou devolver, então, a palavra para o Leandro, agradecer especialmente a Nelly, que organizou a convite aqui da Frente Istamira, todas as pessoas, né, claro, que participaram, mas pela questão da própria organização, do agenciamento aí, dos convites para todas as pessoas, tá bom? Obrigado a todos e obrigado aos cerca de 50 pessoas que participaram aqui da nossa roda hoje. Leandro. Obrigado mesmo, Nelly, pela ajuda na organização. A Ana Lúcia colocou aqui no bate-papo, né, que gostou muito da roda e ficou pensando na possibilidade, para alguma outra próxima roda, de a gente convidar profissionais de CAPs de outros estados para participarem e, quem sabe, expandir essa experiência para outros estados. Deixou como uma ideia. Patrícia, quer falar antes da gente encerrar? Eu gostaria só de dizer que amanhã vai ter uma live com o Centro de Convivência de Macaé, que hoje não pôde estar aqui. Estou falando aqui com o Alexandre, não foi possível eles estarem, mas amanhã, quem quiser conhecer o trabalho do Centro de Convivência de Macaé, às 3h, vai estar acontecendo a live. E dizer que, né, vocês podem procurar, né, no Facebook as redes Centro de Convivência Virtual e estarem seguindo e acompanhando as programações que já estão acontecendo no Facebook. A Bel está botando aí o link,
e no Instagram também. Pelo Facebook, pelo Instagram, a gente consegue ter acesso ao link da live de amanhã de Macaé? Sim, consegue. Em breve o site tem o YouTube também, né? A gente tem o Sábado de Estrelas, que no último, agora nesse fim de semana, teve a apresentação da Harmonia Enlouquece, e a gente pretende convidar usuários, artistas, militantes da luta antimanicomial para trazerem aí a sua arte. E aí, se vocês quiserem, né, sugerir pessoas, também está aberto o espaço, tá bom? Muito obrigada, gente. Foi muito bom passar essa final de tarde e noite com vocês. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos, então. Essa foi a 16ª roda de conversa da Frente Istamira. Semana que vem a gente está aqui novamente, terça-feira, às 5 horas. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Dona Irma.